Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um super episódio aqui do nosso podcast Farmacêuticar, do nosso estudo de caso, desse nosso ambiente aqui, que é a Academia do Farmacêutico. E hoje, eu, Inácio Luvan, tenho o prazer, a honra de receber aqui com a gente a Francine Prats, uma dessas farmacêuticas que nos representam, uma dessas farmacêuticas que realizam os nossos sonhos. Ela trabalha hoje com a consulta farmacêutica, ela tem suas, vai, vou colocar aqui seus superpoderes, né, através da clínica, através de práticas integrativas, cuida de pessoas que estão buscando soluções no sentido de ansiedade, pessoas que estão buscando soluções até em emagrecimento, que já passaram por outros profissionais e não conseguiram. E a doutora Francine faz esse trabalho magnífico. Ela vai contar para a gente como que tudo isso começou a acontecer, onde que as coisas surgiram e muito mais. Então, Fran, permita-me chamar como eu te chamo no dia a dia carinhosamente. Seja muito bem-vinda. A gente estava falando aqui antes de abrir as câmeras, né? O quanto que eu admiro você, o seu trabalho. A gente estava debatendo sobre isso. Então, de antemão, já para deixar registrado, né, esse carinho que eu tenho por você e admiração por ser quem você é naturalmente e por seu trabalho. Agora, nesse nosso contexto aqui de podcast, o pessoal quer saber como é que você montou esse consultório que você está, como é que você chegou aí. A sua vida foi muito fácil, chegou e deu tudo certo de primeira. Eu acho que não, vamos saber tudo aqui. Mas então seja bem-vinda. E só para você se apresentar, eu gostaria de ser o seguinte, e perguntar o seguinte: como você chegou na farmácia, né? Por que você estudou farmácia e hoje é uma farmacêutica? É com você. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, o carinho e dizer que se hoje eu estou aqui é porque o senhor tem grande parte nessa minha jornada, né? Então, muita gratidão. E como que eu vim parar na farmácia foi quando a minha avó faleceu. Então, minha avó era uma dessas mulheres que era muito ligada com ervas medicinais, ela era muito de fazer medicamentos, assim, medicamentos não, de fazer chá, né? Ela tratava muito a gente com chá, com emplasto, e eu fui criada junto com a minha avó. Então, se a minha avó, ela sempre ajudou minha mãe a me educar, porque minha mãe trabalhava fora, então eu passava os dias com a minha avó, na horta dela, plantando as ervas, colhendo as ervas, fazendo as trouxinhas, né, colocando secar. E quando eu perdi minha avó, eu tinha pouco mais de 15 anos e eu nunca tinha pensado em fazer farmácia. Eu queria ser bióloga, era o que eu queria ser bióloga e trabalhar na Antártida, né? Era o meu sonho de criança, assim. Mas quando eu perdi minha avó porque ela era hipertensa e ela não tinha conhecimento. Ela ia no médico, ela ia na farmácia, e no dia que minha avó teve o AVC, ela veio no mercado, meus pais tinham um mercadinho, né? Então ela passou a tarde com a gente no mercadinho. Ela saiu do mercadinho falando que ia na farmácia comprar o remédio da pressão. E ela foi na farmácia, ela comprou o remédio da pressão e quando ela chegou em casa, ela teve o AVC. Então, naquele dia eu pensei, se o farmacêutico tivesse visto a pressão da minha avó quando ela foi comprar o remédio, ela talvez não tivesse tido esse AVC. Essa era meu pensamento de menina de 15 anos, né? Mas talvez um alerta tivesse feito a diferença. E daquele dia em diante eu decidi que eu ia fazer esse alerta, sabe? Que eu ia estudar para prevenir, para fazer diferente, eu não sei, naquela época isso mexeu muito comigo, sabe? Então foi isso que me direcionou para essa área. Uau! Aí depois eu conheci professores no ensino médio que me deram aula de química. Tive dois professores que eles foram meus professores de química no segundo e no terceiro ano do ensino médio, que eram farmacêuticos. E eles eram graduados na Universidade Estadual de Ponta Grossa, os dois.
E os dois eram professores maravilhosos. E daí eu pensei, eu quero ser igual a eles. Então, para eu ser igual a eles, eu tenho que estudar no mesmo lugar que eles. Uhum. E aí eu estudei muito, muito, muito para passar no vestibular de Ponta Grossa. E daí consegui. E foi assim. Que legal. E a biologia ainda paira no ar? Pairou? Tá bem resolvido isso? Como é que tá? Ah, agora tá bem resolvido, mas assim, é uma coisinha que mora ali no meu coração, sabe? Então eu tenho muita planta na minha casa, eu tenho muito bicho na minha casa. E às vezes eu falo pro meu filho que se um dia eu me aposentar, talvez eu vá para essa área. Mas é que depois eu me encantei tanto com o que eu faço hoje que não tive mais esse desejo, sabe? Legal, que legal. E Fran, aproveitando um gancho, quando você está na faculdade, então você estudou na Estadual de Ponta Grossa. Isso. Quando você está na faculdade, o que você escuta falar do farmacêutico? Você se imaginava trabalhando com alguma coisa? O que esse momento seu de faculdade, do prisma que você tinha, o que você olhava? Se hoje, né, se nós estivéssemos, se tanta coisa não tivesse acontecido, se estivesse da faculdade, tudo deu certo, do que nós estaríamos falando hoje? Então, na época que eu estava na faculdade, o farmacêutico não era muito valorizado. Na época que eu entrei, foi em 96 que eu entrei. Então, era o bioquímico, né? Tanto que ninguém falava do farmacêutico, era o bioquímico. O bioquímico era o doutor. E eu lembro que a minha professora de farmacodinâmica, no terceiro ano de farmácia, também espetacular, a professora Josiane Madaloso. Incrível, uma professora fenomenal. Aliás, eu sempre tive muita sorte de ter professores incríveis, né? Então, isso Deus me deu esse benefício. Ela um dia perguntou: quem está aqui para ser farmacêutico e quem está aqui para ser bioquímico? Três pessoas ergueram a mão numa sala de 50 que queriam ser farmacêuticos. E ela batia muito na época, ela falava muito sobre o farmacêutico, sobre a atenção farmacêutica, numa época que nem se falava nada sobre isso, sabe? Então, a gente era preparado dentro da academia, lá dentro da faculdade, mas focado na bioquímica. Hum. Não se falava muito das outras áreas de atuação do farmacêutico. E eu sempre fui muito voltada para essa área, da atenção e do cuidado farmacêutico. Então, eu acho que isso que fez a diferença. Porque, assim, eu sempre me senti meio que aquela pessoa que nada contra a corrente, né? Porque todo mundo estava indo para a bioquímica, a Francine estava indo para a farmácia. Eu não queria ir para o laboratório. E fiz a bioquímica, né? Porque estava atrelado. Ali em Ponta Grossa, você tinha 2 anos de bioquímica, né? E o primeiro ano de bioquímica você fazia junto com o quarto ano de farmácia. E naquela época era anual, não era semestral, não era por período. Então eu acabei fazendo tudo que dava para fazer, né? Porque já estava lá mesmo. Então fiz tudo, mas logo que eu saí, eu fui direto para a farmácia mesmo. E aí, então, a sua jornada, ela começa na farmácia. É legal a gente pegar um contexto aqui. A gente está numa época em que o farmacêutico está regressando para a farmácia. A gente está passando ali pelo que eu chamo de apagão, né? Então, a gente tem meados de 90, a gente tem a criação da lei dos genéricos, a gente tem a criação da Anvisa. A pessoa fala, a Anvisa parece que existiu sempre. Não, a Anvisa é de 98/99, não é? E a gente tem essa volta do farmacêutico. Ou seja, você participa, interessante isso, Pran, você participa do primeiro grupo, que a gente pode assim dizer, de farmacêuticos que voltam para a farmácia e voltam a ocupar esse espaço. É claro, a gente tinha aquele cenário onde um farmacêutico era dono da farmácia, ele nunca saiu de lá. Mas num contexto geral Brasil, a gente assinava, a gente passava lá para ter uma responsabilidade documental, né? Mas não necessariamente de presença. Então, incrível, você é dessa primeira onda, né?
Isso, eu peguei essa fase. Tanto que o meu primeiro emprego, eu acho isso muito engraçado, porque no meu primeiro emprego, a primeira farmácia que eu assumi, logo que eu me formei, em 2000, veja, não faz tanto tempo, né? Em 2000, a legislação sanitária era muito diferente. Hoje, quando eu conto para as pessoas o que nós fazíamos dentro da farmácia, se fosse hoje, a gente ia preso. E naquela época era normal, sabe? Fazer curativo, aplicar injeção, fazer lavagem de ouvido, tirar. Tinha muito na minha cidade, as pessoas iam trabalhar com solda na agricultura e vinha aquele negócio no olho. Colírio anestésico não era controlado, então pingava o colírio, fazia com cuidado, mas os práticos faziam isso. Não eram os farmacêuticos que faziam, era os práticos. E naquela época estava tudo certo. Uhum. A vigilância sanitária permitia. Então, o quanto que nós evoluímos em 25 anos, né? Quanta evolução a nossa profissão teve. Eu acho que isso é muito importante, né? Foi um avanço graças às pessoas que continuaram ali, que acreditaram, que disseram, não, eu vou ficar nesse espaço. Isso aqui, isso aqui não pode, imagina. Onde já se viu fazer isso, né? O risco de contaminação, o risco de uma lesão. Então, foi com o papel do farmacêutico que essa legislação sanitária evoluiu a tal ponto, e essa evolução se reverteu em benefício para a população, porque a farmácia é a porta de entrada da população. É o primeiro lugar onde a pessoa vai. Antes dela ir para o posto de saúde, ela vai para a farmácia, né? Então, essa evolução só foi possível porque os farmacêuticos buscaram, foram atrás, né? Fantástico. E Fran, em que momento que entra no seu mundo, não exatamente o que você faz hoje, mas os primeiros passos? Em que momento que você começa a cogitar a clínica? Você trabalha em terapias integrativas? Quando que você vê isso? Como que isso surgiu na sua vida? Na verdade, isso surgiu quando meu filho nascer. Então, até o meu filho nascer, eu trabalhei no balcão de farmácia comercial, né? Não de redes, de cidade pequena, sempre fui de cidade pequena. E depois eu saí e fui trabalhar para uma prefeitura, então numa secretaria de saúde. Ali eu tinha várias funções diferentes, né? E dentro dessa Secretaria de Saúde, eu comecei a ver a interdisciplinaridade. Eu comecei a ver o potencial do farmacêutico quando ele está em contato com o fisioterapeuta, com o médico, com o cirurgião, com a enfermeira, com o nutricionista. E foi ali que eu comecei a ter esse desejo, sabe? Pela clínica. Mas ainda era uma coisa assim que parecia muito distante, sabe? E então, pensando nas demandas que o meu filho tinha, e eu precisava sempre achar um jeito de melhorar. Eu sempre achava que tinha algo além do remédio. Tem que ter alguma coisa além do remédio. Então, essa era meu grande questionamento. Tem que ter alguma coisa além do remédio e tem que ter algum ponto aonde o meu corpo físico se conecta com o meu pensamento, porque se o cérebro é um órgão, eu posso pegar o cérebro, né? Ele é palpável, eu posso pegar, eu posso fazer exame de imagem e enxergar o cérebro, eu posso enxergar o neurônio, mas eu não consigo enxergar o pensamento. Isso é uma coisa que me deixava muito intrigada. Em que momento que um líquido, digamos assim, uma dopamina, que é uma molécula, que está ali dentro circulando no sangue, então, teoricamente, ela seria um líquido, se transforma num pensamento. E esse pensamento consegue me gerar uma paralisia, uma doença, uma reação, uma psicose. Então, era tudo coisas que eu pensava muito, sabe? Eu pensava, tem que ter um ponto de ligação aí. E aí eu já me lembrava das coisas que a minha avó dizia, dos ensinamentos dela sobre as ervas, né?
E eu continuei durante a minha vida toda usando as ervas conforme a minha avó ensinava, e depois na faculdade a gente aprendeu mais sobre isso, né? E tudo isso foi se juntando, sabe? Com esse desejo de entender que tem que ter algo além. Porque não podia ser só o remédio. Tinha que ter algo a mais que talvez me ajude a diminuir o remédio. Porque quando eu falo que eu sou um farmacêutico que nada contra, eu não sou o farmacêutico que gosta de remédio. Eu sou o farmacêutico que entende que o remédio é necessário, mas que o ideal seria não precisar do remédio. E o nosso corpo, ele é dotado de vários mecanismos de autocura. Isso não tira a necessidade do medicamento, sabe? Nem a, não, é uma coisa conjunta. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu preciso do medicamento para tirar de uma situação aguda, mas se eu olhar para minha natureza, se eu olhar para minha fisiologia, eu vou evoluir com mais saúde e eu vou precisar de menos medicamento. Eu acho que foi mais ou menos tudo isso que foi cada vez me empurrando mais para o lado da clínica, para o lado de olhar para o ser humano de um jeito inteiro, sabe? Sem separar o pensamento do que a pessoa come. Então, tá tudo conectado. Fantástico. Fran, você trouxe um conceito que eu bato muito nessa tecla, eu adoro falar sobre isso, que é o farmacêutico é matriz. Qualquer palestra que eu vou, eu carrego isso comigo. Farmacêutico é matriz, farmacêutico é matriz. Em que sentido? Se houver algum tipo de tratamento, medicamentoso ou não medicamentoso, eu estarei lá. Então, talvez a pessoa tem 3 médicos, tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista, tem um personal trainer, tem um terapeuta, enfim, um enfermeiro. Eu, no meio daquele tratamento, eu sou o elo de ligação de todo mundo. Então, você bem citou essa interdisciplinaridade, não é? A importância disso. Então, isso para mim é uma coisa maravilhosa. Um outro ponto também interessante que você traz é a gente vê na nossa sociedade uma conexão muito grande com o medicamento, colocando às vezes a salvação no medicamento. E uma bandeira que eu levanto, e a gente certamente pensa muito parecido pela maneira como você trouxe, a salvação está no saber. Está no saber farmacêutico, até de saber usar as nossas ferramentas. Talvez seja um tratamento medicamentoso para tirar de um determinado momento, não é? Então, a importância do nosso trabalho, do nosso papel, e a gente abraçar e defender isso. Então, não podia deixar de reiterar isso aqui e dizer para quem está assistindo a gente, para quem está vendo a gente, pelo amor de Deus, Francine de Prates vem aqui abrir a história dela. Se de algum momento, de alguma forma, nesse momento, ele faz algum sentido para você, mande uma mensagem para ela, sabe? Deixa um coração aqui para ela, porque poder abrir e compartilhar o que a gente pensa é preciosíssimo, Fran. Preciosíssimo. Você trouxe coisas maravilhosas aqui. Eu vejo isso de uma maneira muito legal. Então, beleza. Nesse contexto, você começa a concatenar a clínica na sua mente. Tem Isso. perguntas, né? Tá olhando os neurotransmissores, está pensando em um tratamento mais eficiente, está olhando para o medicamento como um recurso, mas sabendo também essa questão do quanto menos melhor. Então, vai ter que ter um outro lado para poder cuidar mais das pessoas. E aí você começa a ver você trabalhando num consultório, igual você está hoje, por exemplo. Depois, se você puder contar para a gente como é que você chegou no seu primeiro consultório, como que foi essa história, eu sei que é muito boa também, né? Às vezes você vê, gente, ela está hoje num consultório muito especial, na cidade dela, bem posicionada, mas nem sempre foi assim, né, Fran? Ah. Então, como que é isso? Na verdade, isso começou quando eu vim para essa cidade que eu tô hoje, né, aqui no interior do Paraná, para trabalhar numa farmácia de rede. E eu fiquei ali, acho que 3 anos. Gostava bastante, mas eu já tinha esse desejo da clínica. E aí eu pensei, não, eu vou continuar no balcão porque eu ainda não estou pronta.
É aquela história, né? Não estou pronta, não estou pronta, preciso fazer mais uma pós, preciso de repente fazer um mestrado, preciso estudar mais. E aí eu sempre ia deixando para depois. Aí eu troquei de empresa, fui trabalhar numa outra empresa, porque quando eu saí da rede com a proposta de uma outra farmácia para desenvolver o consultório farmacêutico dentro dessa farmácia. E eu fiquei lá por um período de tempo e não aconteceu, sabe? E aí a gente não se entendeu muito bem e eu acabei saindo da farmácia. E aí eu fiquei naquela, vou embora da cidade, procurar trabalho em outra cidade, porque era uma cidade pequena, ou vou investir no meu próprio negócio, né? Aí foi que eu comecei a procurar as mentorias, porque eu pensei, não é possível todo esse conhecimento que eu adquiri todos esses anos estudando, porque enquanto eu trabalhava eu também estudava. Ele não pode ficar guardado só para mim. Eu tenho que achar um jeito. E foi aí que eu comecei a fazer mentoria. Aí eu lembro que eu fiquei acho que uns 3 meses sem fazer nada. Aí meu marido ele viajava de caminhão e eu viajava com ele. Nesse tempo eu fiz mentoria, nesse tempo conheci o professor Inácio, reencontrei com o Tiago, que foi professor comigo na Unicep, né? Que eu tive uma passagem, assim, fui professora universitária um tempo. E foi ali que eu comecei a amadurecer a minha ideia. Quando eu dei esses 3 meses para mim realmente olhar para mim, para ver o que eu queria da minha vida, porque eu não estava contente naquela estrutura mais do balcão, porque ela não me permitia fazer tudo o que eu gostaria. Então, aí eu parei, olhei para mim e pensei, eu vou começar a fazer isso. Mas no começo todo mundo assim achou uma loucura. Aí eu arrumei um lugar que eu podia atender à noite, que era numa clínica de fisioterapia, então tinha uma sala disponível onde a fisioterapeuta fazia avaliação dos pacientes. E ela falou: Bom, se você quiser usar minha sala à noite, você não vai ter despesa. Você pode vir e usar e tudo bem. Aí pagava uma comissão, sabe, para o uso da sala. E foi ali que eu comecei. Eu comecei atendendo ali. Tinha vezes que eu tinha 1, 2 pacientes na semana. Aí comecei a atender meio que domiciliar também, fazia visita para os idosos, assim, os mais conhecidos, né? Tipo, a pessoa me pagava um valor para eu ir toda semana ver a pressão, fazer a glicemia capilar, organizar os remedinhos daquela pessoa para não ter erro, dar uma orientação para o cuidador. Então, o meu começo foi assim. Depois começou a aparecer mais pacientes, começou a aparecer mais consultas. Aí eu já comecei a ver a necessidade de ter um espaço mais organizado. Aí eu fui Mas sempre eu tive o apoio do conselho de farmácia. Então, assim, mesmo quando eu estava atendendo nessa sala emprestada, eu já tinha isso regularizado com o conselho, né? Então, toda a parte burocrática, documentação, isso tudo sempre foi amparado pelo conselho. E quando eu mudei para o meu primeiro consultório também, foi assim, aquela loucura, né? Uma loucura um pouquinho calculada, porque eu tinha um fundinho de garantia pequeno, né? Aí eu pensei, se der errado, pelo menos eu não vou ficar devendo. Eu uso esse saldo do fundo de garantia e pago essa conta, né? Aí eu aluguei meu primeiro espaço, comprei meus móveis e montei meu primeiro consultório. 3 meses depois, eu tive que sair, porque o imóvel foi vendido. Aí eu procurei um outro lugar e aí eu precisei fazer um financiamento, porque eu tinha gastado aquele dinheiro. Então eu precisei fazer um financiamento pequenininho também, né? Porque quando eu falo em valores pequenos. Aí eu fiz um financiamento pequenininho para reformar uma sala. De novo, reforma a sala, organiza, documenta. 6 meses que eu estava naquele lugar, começou a entrar água. Deu um temporal, ergueu a cobertura e foi aquela confusão, né? E aí, por coisas assim que eu não sei explicar, mas o Deus, ele vai te levando, né?
Eu creio nele. E tudo que eu fiz até hoje da minha vida foi ele que fez. Nunca fui eu. É ele que faz, ele só me deixa, entendeu? Ele decide. E foi isso. Aí ele me trouxe para um lugar que, coincidentemente, uma semana antes de alagar todo o meu consultório e eu perder quase tudo que eu tinha dentro, uma amiga veio e falou para mim: Olha, tá abrindo uma clínica. Assim, 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 uma clínica bem sofisticada, com vários profissionais de várias áreas, são pessoas que estão há muitos anos no mercado. Ela me chamou, né, para ir para essa clínica, e eu falei que não tinha como, porque eu tinha recém começado a pagar um financiamento para reformar o lugar onde eu estava. Uma semana depois desse episódio, dessa conversa, deu um temporal aqui na cidade. E aí esse temporal inundou meu consultório. E então estragou muita coisa e aí eu não tive escolha. Aí eu voltei para essa minha amiga e falei: tem sala vazia aí, Nora? Ainda dá tempo? Aí caiu uma chuvinha aqui. Aí eu pensei, né? Aí você vai para casa e aí você não dorme, né? Porque daí eu pensei: nossa, o aluguel lá é mais caro. Cara, como é que eu vou fazer para passar por isso, né? Daí eu cheguei, conversei com Deus e falei: Deus, me dá uma luz. O que que o senhor acha que eu faço? Ensaco a viola e vou procurar um emprego normal ou continuo nessa luta? E aí eu pensei, no outro dia eu acordei com aquela decisão, porque Deus não chega para você e diz, viu, vai e faz. Ele te dá leveza ou peso. Aí eu acordei no outro dia com aquela sensação leve e falei, eu vou, seja o que Deus quiser. Vai depender muito de mim, né? Pensei comigo. E vim com a cara e com a coragem, porque reservas financeiras nessa época já não tinha mais, né? Com tanto transtorno que tinha acontecido. Então, comecei e aqui, assim, o meu alcance triplicou. Então, assim, o valor agregado da minha consulta ficou maior, a estrutura ficou maior, eu consegui fazer as coisas, claro que é com muito esforço. Então, você achar que você vai começar um negócio e você já vai sair ganhando 10, 12 mil por mês, não existe. Você vai construir. Então, eu estou nesse processo, eu estou construindo, mas quando eu olho como eu comecei, o tanto de conta que eu já paguei e que saiu daqui de dentro, eu falo, cara, deu certo, sabe? Então, quando alguém me fala alguma coisa, eu falo, deu certo, deu muito certo, sabe? E continua dando. Então, quando a gente se dedica, se empenha, faz as coisas do jeito certo, e mesmo com medo, aquilo é um desejo, é o teu talento, não tem dar errado. Pode ser que demore um pouco mais do que você imagina, mas não tem dar errado. Incrível, incrível. Eu escolhi que não ia dar errado. E agora, graças a Deus, não tem mais como dar errado. Uau, que demais. Fran, na hora que. Ok, vamos lá. Tem um anjo, alguns anjos vão aparecer. Daí vem ali um anjo da fisioterapia e fala: olha, de noite, vai lá. Talvez não fosse o ideal, talvez não fosse o cenário perfeito, mas era um lugar que você podia trabalhar. Exato, era o Né? que tinha. Então, dava para exercitar. É por que eu vejo isso? Tem uma parte das nossas histórias que é uma parte onde tem checagens de confiança. Você bem citou, puxa, será que eu preciso fazer mais 5 pós-graduações, sabe? Se- se- Será que eu vou ter que estudar até os 60 anos de idade para começar? Será que isso é o plano da minha aposentadoria, né? Estudo até lá. Então a gente tem uma coisa da confiança e tudo mais. Eu queria, você não precisa citar valores, não precisa falar de valores, mas eu sei de uma coisa que mudou bastante, que foi o valor da sua consulta. Valor, vou chamar aqui de preço. O preço de uma consulta com a doutora Francine, eu participei disso, eu sei o quanto que isso mudou. Você não precisa falar de valor, mas eu queria que você falasse do sentimento que você tinha
de quando você estava, talvez nessa parte da fisioterapia, para o seu primeiro consultório, esse primeiro barra segundo, né? Porque o primeiro durou 3 meses, depois veio o segundo, poucos 6 meses depois a enchente, ou seja, um ano de trabalho muito conturbado, com várias provas da vida e tudo mais, né? E como que era o valor que você cobrava? Como é que você sentia esse valor? E hoje, né? Não precisa citar o número novamente, mas como é que você se sente em relação ao valor? No começo eu tinha até vergonha de cobrar. Eu achava, foi muito difícil. Eu fiz terapia para isso, para enxergar, sabe? E claro que foi uma construção. Então, no começo, eu acho que eu estava me validando. Eu estava validando o meu método, eu estava validando. E aí, conforme eu fui percebendo que eu estava no caminho certo, eu fui enxergando o valor daquilo que eu fazia, aquilo foi virando a minha principal fonte de renda. Então, a precificação do serviço, claro, eu precisei aprender. Aí eu tive os meus mentores que me ajudaram a compor isso tudo, né? Mas foi uma construção, e não foi uma construção tão que não envolveu a parte sentimental, entende? Porque a gente carrega muita crença limitante, né? Então eu era aquela pessoa que tinha aquela crença de que você não pode cobrar para falar, para atender, né? Porque na farmácia a gente não cobra, né? A gente faz tanta coisa ali de forma gratuita. Então, essa construção, eu acho que foi a parte mais difícil. Não porque você vai estudando, você vai colocando mais técnicas, você vai trazendo mais resultado para o paciente, você vai agregando valor. E, e às vezes a gente é cego para o nosso próprio valor. Não é? Isso é uma coisa que eu aprendi com meu mentor Inácio. Não sei se o senhor conhece ele. Mas às vezes a gente não vê com clareza. Então, hoje, quando eu olho para a trajetória dessa construção, eu acho que foi muito importante passar por todo o processo. Uhum. Porque hoje eu cheguei num ponto que é o ponto que eu sempre quis estar, sabe? Então, hoje o que me limita é a minha agenda. Porque o meu dia tem 24 horas, né? Como todo mundo. Então, eu não consigo extrapolar o número de pacientes daquela agenda. É aquilo ali. Mas aí, quando você chega nesse ponto, que a agenda já não cabe mais ninguém na sua agenda, aí você começa a rever novamente tudo isso, né? Ou você cria uma outra estratégia, uma outra forma de levar esse atendimento, ou você vai, né, aumentando ali o seu ticket, né? Você vai compondo de alguma forma para que você consiga atender, né? Para que você consiga entregar. E eu sempre falo assim: um princípio básico meu é a excelência. Eu não aceito menos que o excelente. Então, o que eu quero para o meu paciente é o que eu quero para o meu pai. Esse é o meu jeito. Desde quando eu tinha minha avó. Então, eu entrei na minha vida profissional pensando assim, e eu acho que até eu morrer eu vou continuar pensando assim. O que eu quero para o meu paciente é a mesma coisa que eu quero para o meu pai, para minha mãe ou para o meu filho. Eu não aceito menos que isso para eles, entende? E eu acho que isso é que faz a diferença. Se eu tiver que passar um domingo inteiro estudando o caso de um paciente, para mim entregar para ele o resultado, eu passo. Isso para mim é prazeroso, não é cansativo, sabe? Então eu não canso de estudar, de pesquisar, de ir atrás, para mim sempre ter mais excelência para entregar. Então acho que isso é o que me move e talvez seja isso que fez eu chegar no resultado que eu estou colhendo agora, sabe? Que é não ter preguiça de estudar, em primeiro lugar, e nem de trabalhar, e ter esse desejo de sempre entregar mais e melhor. Fantástico. E Fran, eu tomei a liberdade até de abrir aqui um Google para pegar uma informação.
Você está no Paraná, numa cidade Sim, chamada Corbélia. isso. A clínica fica em qual município? É em Corbélia também? Corbélia. Uhum. É. Corbélia é uma grande cidade, é uma cidade com milhares e milhares de habitantes, onde você tem em toda esquina alguém querendo, eu quero fazer uma consulta com farmacêutico. Eu acho que não. Eu, IBGE 2022 diz que Corbélia, no Paraná, possui cerca de 17.470 habitantes. É isso. Por que que eu digo isso? Porque eu recebo. Ah, Inácio, mas isso funciona porque tá, sei lá, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Peraí, então nós estamos em Corbélia. Como é que é no município pequeno você ser a farmacêutica e estar numa clínica e a clínica é bem montada, bem posicionada? Qual que é a interferência de ser uma cidade pequena? Em algum momento você pensou que isso poderia ser um impeditivo? Você falou da agenda, né? Minha agenda tá cheia. Você pensa, puxa, eu tô numa cidade pequena, jamais vou encher minha agenda. Isso pairou pela sua cabeça? Não pairou? Como que é você e essa relação? Pairou sim. No começo eu achava que não ia emplacar, entendeu? Aí no começo eu atendia até outras cidades. Eu ia até Foz do Iguaçu atender. Eu atendia Realeza, eu atendia Foz do Iguaçu, eu atendia Boa Vista da Aparecida e eu atendia Corbélia. Presencial, não online, né? Eu pegava meu carrinho e ia. E aqui agora não, eu atendo, eu ainda tenho pacientes que me conhecem daquela época, que me procuram, mas aí eu já atendo remoto. E eu tinha, assim, essa preocupação, sabe? Mas eu acho que eu não tinha muita opção, eu tinha que fazer dar certo. Então eu fui fazendo, eu só fui fazendo, eu não pensei muito nisso. Eu fui fazendo, eu pensei, nossa, mas tem tanta gente aqui que precisa, e aí um que você atende e entrega resultado, ele vai contar para outro, que vai contar para outro. E é assim que vai contar para outro. E aí, quando você se coloca de forma humilde junto com outros profissionais que estão há mais tempo que você na jornada, que conhecem, que têm bastante pacientes e eles confiam no teu trabalho e eles te indicam para os pacientes. Então, isso também fez muita diferença. O que me fez crescer foi a entrega que gerou o boca a boca, como a gente chama aqui, e os colegas de outras profissões, né, da área da saúde, que conheciam o meu trabalho e iam indicando para os seus pacientes. Demais. E aí eu posso fazer um gancho do trabalho que você faz hoje. Tem algum perfil de paciente, Fran, que te procura mais, que você atende mais? Sim, a maioria que me procura é mulheres com questões assim ligadas ao peso, que geralmente querem perder peso e querem melhorar a disposição. E às vezes a pessoa não imagina a pessoa pensa que ela tem só um problema com o peso. E aí, quando você começa a conversar e entender a fisiologia dessa pessoa, você vê que o problema menor dela é o peso. O sobrepeso ele é uma consequência de algo que está fisiologicamente errado dentro daquele organismo. Então, às vezes são questões da insulina que mexe com os hormônios femininos. Então, eu atendo muitas mulheres que vêm achando que estão na menopausa, quando na verdade estão com problema de insulina. E aí você consegue, então, entregar esse resultado porque você entende a raiz do problema. O maior perfil meu hoje aqui são mulheres que, então, buscam essa melhoria na questão do peso e da menopausa. Outras mulheres que estão fazendo um preparo gestacional, que estão tendo dificuldade para engravidar, mas que está tudo bem nos exames, que elas não têm nenhum problema, mas não evolui, e aí você vai ver lá, tem componentes relacionados à hiperinsulinemia também. E pessoas, assim, acima dos 60 que estão buscando vitalidade e energia.
disposição, aquela qualidade de vida, de poder correr, de poder fazer uma atividade física, de poder brincar com os netos, de ter aquela energia. E às vezes as pessoas não entendem aonde que está o gargalo que está drenando essa energia, né? Então, o meu trabalho ele é muito baseado na bioquímica molecular e celular e na fisiologia. Então, eu sempre digo, quando a gente entende a nossa natureza, quando a gente entende exatamente como que o nosso corpo funciona, a gente consegue pegar exames onde está tudo bem e ver que não está bem. E ver que tem detalhes, que tem meandros ali que precisam ser ajustados. E é isso que faz você conseguir o resultado que às vezes a pessoa está há muito tempo buscando. Incrível. Eu sei, isso é uma coisa interessante até para a gente deixar registrado. Eu quero deixar isso registrado aqui, para quem estiver ouvindo a gente, ou vendo, essa relação que você tem com pacientes, às vezes, já desacreditados. Eu sei que você cuida de pacientes e já, puxa, já passei por 3, 4, 5 opiniões diferentes, já revirei tudo, não encontrei, né, não encontraram uma solução para o meu caso, e aí, de repente, chega até você, e eu sei que isso acontece, que é aquela coisa, gente, que a Francine recebe aqueles depoimentos assim: eu queria ter te conhecido antes, por que que eu demorei tanto, né? Mas que bom que encontrou, que bom que tem, né? A gente hoje pode falar de boca cheia, que a gente tem profissionais farmacêuticos fazendo um trabalho profundo, um trabalho bonito, de verdade, com muita seriedade, e você representa essa turma aqui pra gente, dona Francine. Isso é incrível, incrível, isso é maravilhoso. Ó, quero te fazer uma pergunta agora. Eu adoro fazer essa pergunta. E ela é papum. Não pode pensar muito, não. Eu pergunto, você responde. Tá bom? Tá bom? Beleza. Em 1900 e alguma coisa, em Ponta Grossa, Uhum. você estava se formando. Deve ter tido uma solenidade, Sim. teatro, sei lá, né? Uma beca, enfim, deve ter tido ali uma cerimônia para você receber o diploma. Devia ter ali os seus mestres, os alunos, talvez alguns familiares, parentes, amigos, amores, né? A avó, certamente, em memória, tem né, o dedinho dela nisso tudo aí também e tal. E você hoje, de tudo que você já passou, dos caminhões da vida, né, das estradas da vida, você olhando para aquela garota, aquela menina ali se formando. Que mensagem que você poderia dar para ela com a sua vivência, seu estado de hoje, para aquela garotinha entrando no mundo profissional dentro dessa área farmácia? Faça tudo do mesmo jeito, mas aproveite mais as aulas de fisiologia. Os professores de fisiologia agora vão amar isso. Isso aqui vai virar um meme nacional. Todos os professores de fisiologia já vão começar o semestre com isso. A única coisa que eu diria para ela, faça tudo o que você fez, faça. Se eu tivesse que voltar naquele tempo, reconstrua essa trajetória exatamente como você fez, mas aproveite mais aquelas pessoas, aqueles professores, aquela sabedoria. Que na época, se eu com a cabeça de hoje pudesse voltar lá, eu aproveitaria mais. Eu também. Somos dois. Acho que somos muitos. Eu falei no início, mas eu reitero. Que alegria poder gravar isso com você, deixar isso registrado. Espero do fundo do coração, acredito nisso, que essa mensagem que você trouxe para a gente possa tocar algum coração amarelo, algum coração farmacêutico, que isso seja uma sementinha de força, de garra, de luz, de inspiração, de cuidado, não é? Eu, eu peço muito para Papai do Céu sempre trazer para perto de mim pessoas que eu possa aprender, pessoas que eu possa admirar, pessoas do bem. E um belo dia eu tive o prazer de receber uma chamada sua e a gente se conectar. Então, isso para mim é um grande presente, a gente poder deixar isso aqui registrado. E também quero deixar registrado o quanto que talvez numa parte da nossa história,
o que você está fazendo, você está construindo gerações. Eu não sei a dimensão que você tem disso, mas você está trilhando um caminho que é novo. E, e os primeiros vão ter as enchentes da vida, os destelhados da vida e tal, né? Então você está pavimentando esse solo e certamente muitas pessoas no futuro não vão saber da gente, nunca vão ouvir o nosso nome, mas de alguma forma vão poder trilhar um caminho de um farmacêutico que é valorizado, é desejado, é requisitado. E se for trabalhar com um consultório que tem a agenda cheia, inclusive, antes da gente começar, você estava atendendo, tem mais agenda hoje, então eu agradeço também você abrir espaço na sua agenda para receber a gente, tá bom? Um beijo muito grande para você, Fran. Muito mais sucesso, que a gente possa gravar isso daqui 5 anos, 10 anos e ver tudo que aconteceu, né, do dia de hoje para frente, tá bom? Eu é que agradeço. Fico muito feliz pelo convite e agradeço muito mesmo. Muito feliz. Valeu demais. Bora farmacêutica. Um dia eu assisti um evento, e isso faz parte dessa jornada, né? Que eu acho que é o que virou a chave, porque um dia eu estava no caminhão do meu marido e o senhor me mandou um convite para um evento da sua, acho que era Do FX. do FX. O senhor me mandou um convite para assistir. Para assistir? Porque você Para fez um assistir. papel também no FX, né? Sim, mas foi depois. Eu lembro que um dia, eu acho que eu estava. Eu ganhei um convite para o AFX de alguém que eu não lembro quem foi. Eu acho que foi da Ana Sakashita. E eu estava dentro do caminhão do meu marido lá em Concórdia, tentando desesperadamente com o celular pegar sinal para poder assistir. E eu assisti o painel da Luciana Cachito. Ah, sim, sim. E aí depois eu fui estudar integrativa com ela e hoje estou professora da pós-graduação em saúde funcional da faculdade em Anhanguera. Tá vendo? As Aí conexões, né? As conexões, que legal. eu acho isso muito mágico, né? Isso é uma coisa que não tem explicação. Bom demais.